Bom dia a todos. Não resisto a fazer uma breve apresentação. Eu sou professor na Escola do Porto e sou também arquiteto em profissão liberal. Eu só faço esta apresentação porque acredito que todas estas comunicações e estas investigações que temos podido testemunhar nestes 2 dias não têm como destino a estante, mas têm como destino a prática do projeto, e gostava só de deixar esta nota. Bem, gostava também de saudar a organização deste colóquio, que é centrado num tema que me parece de enorme importância e essencial para compreender o que é o nosso passado, mas também para compreender aquilo que pode ser o nosso presente e o nosso futuro. Vou fazer uma comunicação com poucas imagens, porque resulta de uma investigação feita em espólios e em documentos escritos, e não me parece fazer sentido estar a ilustrar, como nos trabalhos escolares, documentos que são principalmente escritos. Vou ler também, porque é um tema apaixonante e riquíssimo, e para tentar concentrar-me nos 15 minutos que tenho atribuídos. Bem, o conhecimento das dinâmicas que se estabeleceram no seio das discussões realizadas no âmbito dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, CIAM, e das respectivas sessões preparatórias, ilumina uma rede de relações entre arquitetura moderna e inquérito muito mais rica e complexa do que as habituais leituras com um certo caráter maniqueísta têm vindo a propor. A participação portuguesa nestas discussões começa em 1951, quando um grupo de arquitetos portugueses constituídos por Fernando Távora, Viana de Lima e João José Tinoco se desloca pela primeira vez ao CIAM 8, realizado em Hudson. Recorda mais tarde Távora. O tema era o core, interpretado como o coração, o centro, não referido somente ao centro urbano, mas especialmente à necessidade do centro em qualquer organização de arquitetura ou urbanismo, ao centro da cidade, por exemplo, ou ao centro da casa. Portanto, uma visão muito ampla, arquitetónica, urbanista e humana, da necessidade do core como elemento da vida espontânea, organização individual ou coletiva. Este tema constituiu o elemento aglomerador das discussões, conforme se pode ver pela leitura da publicação que desse congresso resulta, da Heart of the City. Gideon fez um apanhado da evolução histórica do core a partir da tradição da Grécia, e a generalidade dos textos coligidos a partir deste tema introduzem as questões da relação com o passado, do indivíduo com a comunidade, da escala humana, da relação entre o homem e as coisas, da relação da arquitetura com as artes, com a cidade, por via da espontaneidade, da ideia e das necessidades humanas. A estes textos de cariz mais geral, juntam-se transcrições parciais das discussões abertas sobre a importância das cidades como centros civilizacionais e sobre as praças italianas. São acompanhados também por uma descrição das experiências recentes nas cidades europeias e americanas e por uma coletânea de projetos relacionados com o tema elaborados por membros do CIAM. Note-se, desde logo, como os temas abordados neste Congresso 51 serão aspectos valorizados no levantamento realizado pelas equipas do inquérito. Mas neste CIAM 51 assiste-se também à consolidação de um movimento relacionado com uma preocupação da arquitetura ao homem comum, que vinha sendo divulgado por Richards na Architectural Review e que é batizado por este autor de empirismo nórdico. O empirismo nórdico juntava-se à referência brasileira como alternativa para aproximar a arquitetura moderna das aspirações do homem, sem, por um lado, cair no realismo revivalista proposto pelo stalinismo, mas, por outro, também sem renegar a herança do movimento moderno, das vanguardas e da abstração. Ora, estes eram precisamente os problemas que no nosso país opunham os arquitetos modernos aos tradicionalistas, ambos na procura de uma proposta relacionada com as questões da identidade e da tradição, que fosse nesse mesmo sentido da aproximação da arquitetura ao homem, como se percebe nos textos de Távora, o problema da Casa Portuguesa, e de Keil do Amaral, uma iniciativa necessária, justamente citados como referenciais.
Neste CIEM de 51, os portugueses, com estatuto ainda de grupo em formação, não apresentaram, ao que se sabe, nenhum contributo escrito ou desenhado, mas não terão ficado indiferentes a esta centralidade das problemáticas do homem nos debates. Esta primeira participação portuguesa no CIEM tem como principal resultado a formação do grupo CIEM Porto, a partir da anterior ODAM, Organização em Defesa da Arquitetura Moderna. Depois de Hodgson, o grupo CIEM Porto participa e começa a contribuir para as sessões de trabalho que conduziriam ao congresso seguinte. Participou no encontro de Sigtuna, com Viana de Lima, Fernando Távora, Matos Veloso e o engenheiro Luís Canossa, assumindo um papel mais interventivo, apresentando uma grelha que é discutida com alguma intensidade. Nesse mesmo ano de 52, Távora participa ainda na Escola de Verão do CIEM, realizada em Veneza. Logo na sequência destas duas participações, publica a Lição das Constantes. Não sendo possível, por razões de tempo, a leitura deste seminal texto, refira-se que remete diretamente para as discussões tidas no CIEM de 51, enriquecendo-as e nacionalizando-as através da sua própria reflexão sobre o papel do arquiteto, sobre a sua modernidade, assente no conhecimento da história, sobre o seu papel de homem entre outros homens. O processo de participação portuguesa continuaria em julho de 53, quando Arménio Losa se desloca com Viana de Lima e com o mesmo Fernando Távora ao 9º CIEM em Aix-en-Provence. A publicação que se esperava que resultasse do 9º CIEM deveria incluir não só a Carta do Habitat, documento que se esperava que sucedesse à Carta de Atenas, mas também abordar os temas a discutir, como o perímetro das deslocações a pé, tratado também enquanto habitat, e analisado relativamente às diversas realidades locais, os meios de tornar patente a ligação entre a célula de habitação e a envolvente, a necessidade de privacidade, a integração de usuários de diferentes idades, a questão da concentração urbana versus dispersão, a relação do habitat com o core e os meios para expressar a continuidade com o passado. O texto da comunicação portuguesa, que resultou dos contributos solicitados anteriormente aos membros da ODAM e CIEM Porto, pode ser considerado como uma resenha do que eram os aspectos relevantes para os arquitetos portuenses da segunda geração dos modernos e confirma algumas das hipóteses levantadas neste trabalho. Assim, aí podemos encontrar a preocupação com a relação entre a habitação, a intervenção isolada e o contexto urbano onde se insere, com a necessidade de fazer uma revisão e conhecer corretamente a lição do passado e de conhecer e desenvolver a verdadeira tradição, com o estabelecimento de relações entre as intervenções nos aglomerados urbanos e rurais e com a reciprocidade da validade das técnicas construtivas de cada um deles. Resumindo, a criação ou o reforço da sensibilidade que atravessaria o inquérito à arquitetura regional. Esta contribuição era o que os arquitetos portugueses levavam na sua bagagem, mas regressaram com outras. É o caso da de Ellison e Peter Smithson, que questionam frontalmente a cidade funcional, apresentando uma proposta urbana para Londres que tenta recuperar as virtudes da cidade tradicional. Outros contributos relevantes para os portugueses terão sido o dos arquitetos holandeses e dos nórdicos, que, como vimos, eram também já alvo de atenção em Portugal. O grupo Pagon, constituído por Norbert Schulz, Arne Korsmo, Jorn Utzon e Sverre Fehn, lidava no seu país natal com problemas que se aproximavam daqueles que apresentava a prática portuguesa, o que os levava a defender uma postura muito semelhante. Uma das outras novidades foi a tentativa de abordar um problema que se tornou central no debate arquitetónico durante e após o Congresso, e que foi batizado, em articulação com a Unesco, como Casa para o Maior Número. Ligado à divulgação do trabalho dos vários grupos CIEM na América do Sul e principalmente no continente africano, este tema foi bastante importante para os arquitetos portugueses, pois permitiu, é certo que por uma via um pouco inesperada, alargar o debate a temas que não a pressão sobre a cidade industrial e a reconstrução do pós-guerra e passar a incluir problemas mais relacionados com zonas não urbanizadas ou zonas onde era o próprio problema da urbanização que se punha e não os problemas que dela resultam. Estas questões estavam muito mais presentes na realidade do nosso país e revelavam-se,
porventura mais úteis para a prática dos nossos arquitetos. Assim, as apresentações geralmente mais destacadas no âmbito do Congresso são as do grupo Siam Algers, coordenado por MRI, e do grupo marroquino Gama. A primeira apresenta enormes semelhanças com o grafismo que viriam a ter as grelhas portuguesas nos Siam seguintes, nomeadamente as do Estudo para uma Comunidade Rural, que Viana de Lima, Távora e Lixa Filgueiras coordenaram e que seria apresentado no Siam seguinte, e até com o grafismo do próprio Inquérito à Arquitetura Regional. Como explica Eric Monfort, a concepção do habitat do grupo marroquino combinou os protótipos corbusianos com uma nova atitude influenciada por uma sensibilidade às culturas locais. Assim, a participação no Siam e em todo este debate parece ter dado um contributo muito concreto para a forma como viria a ser encarado o inquérito. Por exemplo, nas conclusões do Siam de 53, podemos ler: a tarefa do arquiteto é dar ao homem instrumentos de vida, que sejam a expansão das suas necessidades, no seio do meio natural e humano em que se encontra. A concepção da nossa arquitetura não será ligada às condições de fronteira, internacionalismo ou nacionalismo, mas seguirá a variedade e as variações das condições que são impostas pelo meio natural. Mais ainda, no quadro destas condições climatéricas, formam-se tradições de vida. Será necessário e imperativo compreender essas tradições e tê-las em conta na medida em que sejam válidas se queremos estabelecer formas construídas que respondam às necessidades criadas pelo clima. Por outro lado, é razoável aspirar à junção dos materiais naturais adequados ao clima com novos materiais na medida em que a tecnologia possa ajudar a resolver os problemas que se põem. E ainda, por exemplo, a arquitetura primitiva, abordada de uma forma acertada, tornou-se um símbolo que reflete diretamente o modo de vida que navega através dos tempos, com as suas profundas raízes nas condições humanas e cósmicas. Reconhecemos que os métodos técnicos modernos podem muito bem ser combinados com o uso de materiais tradicionais. Ainda no mesmo ano de 53, os arquitetos portugueses teriam a oportunidade de participar num outro encontro, agora no nosso país, o terceiro Congresso da União Internacional dos Arquitetos. A participação de arquitetos de todo o mundo foi muito grande e a dos portugueses atingiu, a julgar pela lista dos inscritos, a quase totalidade dos existentes à época. O Congresso tinha como tema central a arquitetura na encruzilhada dos caminhos. No mesmo ano em que dá conta das conclusões, no mesmo número, em que dá conta das conclusões provisórias do Siam de Aix-en-Provence, a Architecture d'Aujourd'hui noticia igualmente a realização deste Congresso em Lisboa, dando conta de que seria acompanhado de 3 exposições. Uma exposição itinerante relacionada com o próprio evento, uma exposição itinerante da arquitetura moderna brasileira e uma exposição das técnicas tradicionais de construção portuguesas. Não é de sumenos importância a escolha dos temas das 2 exposições para acompanhar o primeiro e único Congresso Internacional de Arquitetos realizado no nosso país. Uma exposição de arquitetura moderna brasileira, que vem confirmar a importância que esta se revestia para os arquitetos portugueses, que aliás discutimos ontem. Estou a terminar. E uma exposição de técnicas tradicionais de construção portuguesas, não realizada, da qual Fernando Távora era o responsável pela organização, a constituir, desde logo, um prenúncio do seu envolvimento nesta questão. Na publicação relativa ao Congresso da OIA de 53, podem encontrar-se 4 comunicações de arquitetos portugueses. Se as comunicações de Pardal Monteiro e Januário Godinho não se revestem de particular interesse para os assuntos em questão, as intervenções de Anderson e Loza refletem já alguns dos aspectos tratados em Aix-en-Provence, onde, como dissemos, ambos haviam estado presentes. Referem-se novas terminologias do habitat, unidade de habitação, unidade de vizinhança, prolongamentos de habitação, e referem-se os trabalhos do grupo de Marrocos e a designação de habitação para o maior número, o que confirma a importância que acabamos de lhes atribuir. Reforça-se a defesa do direito à habitação como universal e inalienável e sublinha-se o problema da habitação, incluindo o da habitação rural. A exposição dedicada às técnicas tradicionais de construção, por motivos que desconhecemos, acabaria por não se realizar. Mas Carlos Ramos, na sessão de abertura, aproveita o discurso inaugural deste Congresso para, e vamos citar, pedir a Sua Excelência, Ministro das Obras Públicas, a quem a palavra tradição toca como a todos nós as profundidades da alma,
de tomar nota da prioridade desta iniciativa e pedir ao Governo da Nação para nos fornecer os meios de proceder sem mais atraso aos inquéritos, aos inventários e aos trabalhos relacionados que esta tarefa exige e que é urgente realizar. Estávamos em 53, estou mesmo a terminar. O apelo veemente de Carlos Ramos é feito nesse Congresso e iria finalmente surtir efeito 2 anos mais tarde e unificar os arquitetos de todo o país em torno desse desígnio que foi a realização do inquérito à arquitetura regional. Os factos, para terminar, os factos apontados constituem desde logo prova que as generalizações que se têm feito sobre a relação dos arquitetos modernos com o inquérito à arquitetura regional pecam por superficialidade. Todas estas questões que temos vindo a analisar, maturadas com a evolução do debate arquitetónico que referimos atrás relativamente aos anos 50, dentro e fora do CIAM, estão presentes em 1955 no arranque dos trabalhos de campo do inquérito à arquitetura regional. Assim, não é rigoroso dizer que em Portugal seja o inquérito que provoca a revisão crítica das premissas do movimento moderno, pois, como mostramos, ela já está em curso no seio do próprio movimento. É certo que o inquérito contribuiu profundamente para tal revisão, mas esta é alimentada dialeticamente por ambos. Vanguarda e tradição têm neste período um sentido convergente e assumem um papel fundamental para a compreensão da arquitetura portuguesa, não só do período do segundo pós-guerra, mas também da nossa contemporaneidade.